Meu nome é Ana Peixoto, eu sou diretora executiva da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial na unidade Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sou contadora e advogada. Hoje nós vamos falar sobre as rescisões nessa pandemia, mas por facto príncipe, tá? Nós já fizemos um vídeo falando sobre as rescisões da pandemia por força maior. E hoje eu vou explicar para vocês o que é esse bendito facto príncipe, que as pessoas falam e vocês ficam pensando, o que é isso? Então nós tivemos até um vídeo do nosso presidente que viralizou falando sobre o artigo 486, o que é o facto príncipe? É o fato do príncipe, é o fato do governador, é o fato de alguma autoridade que determinou algo. Então o artigo 486 da CLT, ele diz assim: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato da autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que fica a cargo do governo responsável. Traduzindo, o que nós estamos vivendo hoje? Aqui na minha cidade do Rio de Caxias, o meu prefeito não queria paralisar. O meu prefeito, ele determinou que as empresas reabrissem agora, dia 25 de maio. O nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, entrou com uma ação contra o município de Duque de Caxias, pedindo ao judiciário que impedisse essa reabertura, pedindo inclusive com pedido liminar, com pedido de multa diária de R$10 mil contra a pessoa do prefeito para poder impedi-lo de fazer isso. Então, assim, o que esse artigo diz? Que se a autoridade determinar a paralisação, ainda que temporária, da empresa, e por causa dessa paralisação impediu que a empresa continue, que a empresa, ou seja, a empresa vai morrer por causa disso, porque essa paralisação prejudicou de uma forma, prejudicou financeiramente de tal forma essa empresa que a empresa foi extinta por causa disso, essa autoridade é que vai pagar essa rescisão. Só que aí nós temos algumas observações, porque quando você lê, né, a lei fria, você entende exatamente isso, mas o nosso judiciário, né, ele sempre quer fazer as interpretações, porque na verdade não é só interpretação, né? Ele quer legislar, mas ele não pode, então ele faz interpretações e a gente acaba tendo que se submeter a isso. Por quê? Para mim ele é muito claro. Paralisou a empresa, ainda que temporariamente, por uma ordem, no meu caso aqui, no caso do Rio, né, no caso do Rio de Caxias, uma ordem do nosso governador do estado do Rio de Janeiro. A empresa não vai conseguir sobreviver quando liberar tudo, a empresa não vai poder voltar à sua atividade. Essas rescisões desses funcionários, que aconteceu isso, é culpa de quem? Quem tem que pagar isso? O artigo diz que fica a cargo do governo responsável, de quem determinou a paralisação. Só que há muita polêmica em relação a isso, porque eu tenho vários colegas que entendem que sequer o que nós estamos vivendo é caso de facto príncipe. Por quê? Porque o governo não determinou que fechasse porque ele quis, mas sim por uma orientação do Ministério da Saúde, sim porque há realmente um risco, né, de morte imediato. Então, eles entendem que não seria caso de facto príncipe por causa disso. Já escutei até o absurdo falando que não seria nenhum caso de força maior, que é o que nós explicamos no vídeo anterior, que teriam aquelas regras ali da multa de 20% e tudo mais, que seria risco do empregador. E realmente é uma coisa que não tinha como prever, isso não existe, de falar que é risco do empregador, tá? E em relação a ser facto príncipe ou não ser facto príncipe, na minha opinião, é sim, porque cada governante está tomando as suas decisões. Não existe uma questão unânime, onde todos concordam que a medida correta seria essa. Inclusive, no estado do Rio de Janeiro, teve projeto de lei que tentava aí separar o joio do trigo, aonde as empresas voltariam a funcionar, teria-se um cadastro das pessoas de risco, essas pessoas de risco seriam afastadas, eu iria até além, colocando inclusive as pessoas que moram com pessoas de risco também seriam afastadas,
ficariam ali com seu contrato suspenso, estariam de férias, enfim, estariam dentro daquelas regras que nós estamos fazendo hoje para todos os funcionários que não teriam necessidade, que foi até o caso que eu falei na segunda live que eu fiz com o Walter, que o meu marido e eu, nenhum dos dois somos do grupo de risco. Por que nós não poderíamos exercer a nossa atividade normalmente? Então, simplesmente foi decretado que todo mundo fique isolado. E existe também uma questão política, né, envolvida por trás disso. Então, isso daí acaba realmente onde está sofrendo o país, está sofrendo a economia, está sofrendo as empresas, está sofrendo o empregado, está sofrendo todo mundo, por justamente não ter sabedoria na hora de administrar essa situação. Então, na minha opinião, é facto príncipe por causa disso, porque cada um está tomando as medidas que entende devido. Em relação a isso, como eu já disse, tem gente que entende que é facto príncipe, tem gente que não entende. E ainda aqueles que entendem que é facto príncipe, a gente precisa ressaltar o seguinte: há divergência também em relação a que indenização seria essa que o governo do governo pagaria, né? O governo do estado, porque eu fiquei presa ao meu estado, a esse governo que determinou, ou seja, municipal, estadual, federal. Então, o entendimento majoritário é que esse estado pagaria apenas o aviso prévio e a multa de 40%, tá? Porque não seria justo ele não pagar nada. E o entendimento minoritário, que é o entendimento que eu realmente defendo, porque é um caso que a empresa não contava de pagar rescisão nenhuma agora, que seria toda a rescisão. Por quê? Nós estamos no mês de maio. O 13º seria só no final do ano e a empresa teria que estar trabalhando para faturar para poder gerar esse caixa para pagar o 13º. Se ela tem que pagar hoje a rescisão desses funcionários, ela não tem esse dinheiro. E ela só fechou porque o governo simplesmente mandou fechar sem fazer, né, nenhum sopesamento ali, né, que ele teria que fazer para poder decidir quais os funcionários que poderiam, as medidas de proteção, a questão de segurança do trabalho, de uso de máscara, de usar até luva, o álcool em gel. Então, realmente ali não foi feito isso. Então, se a empresa foi determinado que ela fechasse as portas, ela não vai conseguir reabrir, como é o caso de muitas lojas de roupa, muitas mesmo. E ela não tem esse caixa para poder pagar essas rescisões. O Estado não vai ter que pagar essas rescisões, ela ainda vai ter que se endividar, de repente esse empregador de vender até o seu carro, vender todas as suas coisas para poder conseguir pagar isso. Porque o que nós temos que pensar que esses advogados que defendem só o autor, porque aqui eu trabalho tanto com o autor quanto com o réu, então eu vejo os dois lados. Que não é justo que esse empregado ele não receba, mas também não é justo que uma empresa venha falir, pare de gerar empregos, pare de gerar receita, porque esse empregador ele é responsável por muitas famílias. E quando a gente fala de rescisão, quanto maior a empresa, maior o impacto. Então vocês imaginam a CVC que demitiu 850 funcionários. Quantos milhões, se não bilhões, ela não precisou? Então, realmente, em relação ao facto príncipe, eu acho que eu até me alonguei demais, eu fui clara. Facto príncipe é quando a autoridade determina que a empresa pare, ainda que temporariamente, ela tem responsabilidade sobre as verbas desse funcionário. E aí existe essa divergência desse entendimento de que seria todas as verbas, entendimento majoritário seria só do aviso e a multa de 40%. Lembrando que existe ainda um entendimento minoritário sobre essa questão de que não se aplicaria o facto príncipes, porque essa determinação de fechar não foi porque a autoridade simplesmente quis e tomou e teve uma medida ali arbitrária, tá? Mas o artigo ele realmente não fala que seria com causa ou sem causa, se seria por motivo justificado ou não, que ele teria essa responsabilidade. Simplesmente diz que ele tem essa responsabilidade sim. Então, vamos ficar por aqui. Eu vou fazer só apenas mais um vídeo para poder encerrar, que é falando sobre os problemas técnicos também dessas rescisões por força maior, que os funcionários tiveram que enfrentar junto à Caixa, junto ao Ministério do Trabalho, na hora de receber os seus benefícios.